Demita quem você precisa demitir agora. Pare de ficar enrolando. Todo mundo não, mas muitas pessoas costumam enrolar na hora de demitir, mesmo sabendo que precisam demitir, né? E a gente precisa parar com isso. Isso é uma coisa que até executivos que estão acostumados a trabalhar sob estresse e decisões difíceis, eventualmente se colocam numa posição em que é difícil demitir. Tem vários elementos, né, que podem levar a essa situação, mas eu queria passar um pouco com vocês aqui de como que acontece essa dinâmica, o que a gente pode fazer para evitar e como até um pouco de como fazer uma demissão, né? Mas acho que é importante perceber que, como eu falei, né, até executivos cometem esse erro e deixam a pessoa mais tempo do que eventualmente ela deveria ficar na empresa, porque não demitiu na hora certa, né? E isso vem muitas vezes por uma conexão humana, empatia, então você se identifica de alguma maneira com aquela pessoa, você gosta daquela pessoa, você conversa, se dá super bem, é fácil de tratar com ela, por mais que ela não esteja entregando o que a empresa precisa, né? Então tem uma relação de respeito aí entre o colaborador, o funcionário e a companhia e vice-versa. Tem vezes que o colaborador não está respeitando a companhia, não está nem aí, está fazendo mal mesmo, não está nem aí, que também precisa ser observado. E mesmo nesses casos, tem vezes que a pessoa, pô, eu me relaciono tão bem com essa pessoa, será que realmente ela está desrespeitando a companhia? Por vezes isso pode acontecer, então não fique se enganando, fique de olho nessas essas armadilhas, né? Essa conexão humana, ela pode ser até mais forte. Você pode ter uma história pessoal com a pessoa que precisa ser demitida. Pode ser uma pessoa que entrou na companhia junto com você, pode ser uma pessoa que você já conhece há algum tempo, pode ser uma pessoa que você contratou, você trouxe de outra empresa e não está funcionando. Então, essa história pessoal, ela amplifica esse efeito da conexão humana e aí dificulta mais ainda a decisão da demissão, né? É, e durante esse processo a gente começa a procurar alguns elementos que ajudam a gente a não tomar a decisão e a gente evitar ela e a gente se apega aos sinais errados. Então, por exemplo, é comum eu ver as pessoas falarem: não, mas eu conversei com ela e ela está melhorando. Legal, ela pode estar melhorando, e que bom que ela esteja melhorando. Mas tem vezes que ela estar melhorando não é o suficiente. Então, tentando desenhar um gráfico aqui, imagina que o mínimo que essa pessoa precisa ter de performance é esse momento, esse estágio aqui no gráfico. E imagina que ela está aqui embaixo, certo? E você vê ela melhorando. Pode ser que ela vá melhorando, e pode ser que ela vá caindo de novo, e aí você reclama de novo, e ela melhora, e ela fica aqui, ó, sempre no mesmo lugar. Ela pode ter esse percurso. Ou ela pode ter outro percurso, que é ela melhora, ela continua melhorando, mas a aceleração da melhora dela vai diminuindo. E ela atinge uma assíntota, né? E ela não consegue passar, digamos que esse ponto aqui é o ponto, sei lá, 3. Ficar mais fácil de desenhar aqui. E ela chegou no ponto 2, que está cruzando aqui, ó. Eu sou ótimo de reta, né? E aqui é o ponto 1,5, digamos. Ela não consegue chegar no 3, que é onde você precisa que ela chegue, por mais que ela esteja melhorando. Então, ela estar melhorando não significa que vai resolver o problema e você esperar infinitamente também não é nem positivo. Talvez ela, de fato, consiga chegar ao ponto que você precisa, mas isso demore muito tempo. E você não tem todo esse tempo a esperar, nem a companhia. Então, a gente tem que ficar de olho também nesses sinais errados. O discurso de somos uma família, eu acho um discurso, para mim, eu acho que não faz sentido. Pode ser que você seja uma família com uma pessoa que trabalha junto com você, mas possivelmente vocês não são uma família, vocês são uma equipe de uma empresa. E isso faz com que o relacionamento seja diferente. Por mais que você tenha uma história pessoal, por mais que você se conecte com a pessoa, por mais que você goste dela, é uma relação diferente. Inclusive, pode ser muito prejudicial para a pessoa do outro lado, se houver essa visão da é uma família, etc. Né? É, e tudo isso leva ao fato de que o custo emocional de uma demissão é muito alto. Então, as pessoas evitam decisões de custos muito, muito altos, especialmente os custos emocionais altos, né? É, e aí elas ficam postergando. Então, isso vira um mix aqui de
a conexão, a empatia, você não quer ser visto como uma pessoa ruim e pessoas que precisam fazer demissões normalmente são vistos como pessoas ruins. É, então, principalmente porque está sendo demitido, né? Então você não quer entrar nessa zona de conflito de uma pessoa que você conhece, confia em você, e aí você sente que ela está melhorando e você vai juntando isso tudo, não sai do lugar. Então, é, isso é uma parte pessoal. Além disso, tem o efeito dos incentivos que a companhia tem que ter, que muitas vezes a companhia não tem os incentivos corretos para a pessoa fazer uma demissão. Quais são esses incentivos incorretos? Digamos que seu pipeline de contratação ele é demorado, né? Então, se você demitir, você precisa de alguém ali 1, 2 semanas. E a última contratação que você fez da posição demorou 3 meses. Você tem medo de não conseguir contratar em tempo hábil. Você fala, vou ficar 3 meses sem ninguém aqui? Eu não posso, não posso me dar o luxo. Então, eu não vou fazer isso. Vou deixar essa pessoa ruim aqui dentro de casa mesmo. Eu sei que eu precisava demitir ela. Até consigo levar esse custo emocional de fazer demissão. Ou então é uma pessoa que você quer demitir mesmo e não tem nenhum daqueles apegos que eu falei do início do outro momento. E aí, você não demite porque você fala, eu não vou ficar 3 meses com esse buraco aqui, ou mais, né? Outro incentivo incorreto que pode existir na empresa é essa pessoa que você precisa demitir, ela tem muito conhecimento concentrado. Ela sabe de muita coisa que as outras pessoas não sabem, e se você demitir ela, você vai ter uma dor de cabeça tremenda, porque ninguém mais vai saber. E aí isso faz com que você entre em um ciclo, porque você não demite ela porque ela tem informação, ela continua ganhando mais informação e ela vai acumulando mais informação. Se você pede para ela distribuir essa informação, eventualmente ela pode perceber que ela está sob risco e ela pode não espalhar essa informação. E aí, quanto mais informação, maior o seu risco, né? Então, eventualmente, a solução é arrancar o band-aid logo. Faz a demissão e descobre tudo que você precisa descobrir, documenta e não comete esse erro de novo de ter alguém com tanta informação concentrada. Talvez você possa escolher melhor o momento de fazer isso, mas não fique se enganando achando que esse momento nunca chega, porque por mais que você fique enrolando, o problema vai só piorando, né? E por fim tem uma questão de orçamento. Você pode ter uma pessoa numa posição que ela está ganhando X, e você está vendo que no mercado essa posição está ganhando 1,1x, 1,2x, né? E você não quer promover, não quer dar um mérito para a pessoa porque ela não está indo bem, você não tem o orçamento para poder contratar 1,2x. E aí você não demite. Você fala, eu vou ficar com ela aí quebrando galho porque eu não vou ter dinheiro para contratar. Então, não é nem o tempo que demora para contratar, mas é o fato de você não ter o dinheiro para conseguir contratar. Faz com que você não queira tomar essa decisão. E essa é uma decisão que tem que ser conversada com as pessoas que têm alçada para eventualmente ajustar esse orçamento e fazer um racional de o quão caro é ter uma pessoa ruim nessa posição. Talvez seja mais caro do que 10% do salário dela que pode ser incrementado. Claro que depende da situação do caixa da companhia, mas eu vejo em companhias que têm caixa não tomar esse tipo de decisão porque não está claro para as pessoas que tomam a decisão de que está se destruindo o valor no limite com uma posição ruim ali, uma pessoa ruim numa posição. Vou falar um pouco sobre isso um pouco para frente. E aí tem esse receio do orçamento não ser suficiente, tem um efeito pior, que é o orçamento pode sumir. Acabou que eu escrevi por cima aqui, mas enfim, o orçamento sumir. Em caso de orçamento base zero. Então você está no período de planejamento de orçamento e você vai trocar o ciclo do orçamento e vai entrar o orçamento base zero. Então tudo que você não aproveitou de budget ou se você demitiu alguém, você não vai ter garantia que você vai ter acesso no próximo ciclo. E aí, então, isso gera um incentivo para você não demitir, para não perder o orçamento. Nem que você não vai ter dinheiro para contratar uma pessoa que ganha um pouco mais, você não vai ter dinheiro para contratar mais ninguém. Se você demitir aquela pessoa. Então você fala, não, não vou diminuir meu time. Não, eu sei que o processo daqui é muito burocrático para poder justificar uma reposição dessa vaga, então vai vir o processo de orçamento aí, eu vou deixar quieto. E isso faz com que a gente chegue nesse estágio de não ter os incentivos corretos, não fazer uma demissão que precisa ser feita, né? Por que estou falando isso, né? Eu sou empreendedor,
multi-empreendedor serial, né? Já tive mais de uma companhia, tive uma companhia para o Strap e uma outra companhia que foi no track de Venture Capital. E aprendi isso ao longo do tempo e passei por um processo muito interessante e muito triste também, que foi quando a gente precisou fazer um layoff grande dentro da minha companhia. E de lá eu tirei vários aprendizados. Além disso, também teve um momento que a gente cresceu muito rápido, contratou muita gente, e eu tive que aprender rápido a identificar as pessoas que não estavam funcionando na estrutura nova da companhia e demitir, porque isso poderia gerar alguns prejuízos, e um ou outro aconteceu de deixar pessoas que não estavam indo tão bem dentro da companhia, né? E quais são esses prejuízos? Você pode contaminar a cultura, né? Então, o que significa isso? Você tem uma cultura de performance alta, as pessoas que têm orgulho de trabalhar onde elas trabalham, porque elas entregam bastante, fazem bastante coisa, e entregam bastante valor. Você tem pessoas que não estão indo tão bem, ou estão enrolando, ou passa essa percepção de que não são tão boas, vai desanimar as pessoas que são boas, ou muito boas. Elas vão perceber e elas vão se sentir menos incentivadas. Então, você pode perder, por causa de pessoas que não estão indo bem, que você não demitiu, você pode perder pessoas brilhantes. E uma vez que esse efeito começa a acontecer, ele pode acontecer em cascata. E aí você tem um efeito terrível que é as pessoas boas começam a sair, você fica com as, entre aspas, ruins, as que não estão indo bem, porque você não demitiu. E sem querer, indiretamente, você demitiu as pessoas boas, porque você não tomou a ação que você precisava tomar. Além disso, se você demite, você tem o risco sob o seu controle. Você consegue antecipar a demissão e se preparar para essa demissão e entender qual é o melhor momento de fazer isso. Se você não demite, a pessoa tá indo mal, os pares dela percebem que ela está indo mal, ela se sente mal, ela está numa situação que não está confortável, e você não faz nada com relação a isso, depois de você ter tentado fazer com que ela melhorasse, a coisa não estava funcionando, você fez um plano, você acompanhou ela, o que vai acontecer é que esse risco que você tem dela sair, seja você demitindo ou seja ela pedindo demissão, ele pode se materializar no momento que você não tem controle, porque ela pode pedir demissão a qualquer momento. E aí você entra no modo Deus nos acuda, porque você fala, beleza, e agora? Não demiti porque eu não podia demitir porque eu não tinha um orçamento, não podia demitir porque essa pessoa tinha muita informação concentrada, ou coisa do tipo, e aí você podia se preparar para isso, você acabou de perder o controle sobre a situação. Além disso, se a pessoa está indo mal, ela responde para você, eventualmente você vai começar a se sobrecarregar porque você vai fazer coisas que ela deveria fazer para compensar. E você não vai conseguir confiar, não vai delegar. Você deveria estar delegando. Então o que acontece é que você começa a fazer mais coisa, achando que isso vai ser suficiente, e você começa a deixar de fazer coisas que você deveria estar fazendo, que só você deveria estar fazendo, porque você está tendo que compensar pelo trabalho de alguém que não está indo tão bem, né? Então, esse é um dos efeitos que podem acontecer também, o que é péssimo se você não demite. E, e aí, com relação à concentração, foi o que eu comentei já do conhecimento, que ela vai só aumentar. Vai ficar mais difícil de você tomar a decisão e vai cada vez piorar aquele efeito de pessoa que sabe demais, ela não pode ser demitida, porque tudo vai quebrar sem ela e ela não tá indo bem e você mantém ela lá por causa disso. Então, assim, é muito perigoso você não demitir. Isso não significa que você tem que ligar o modo babaca, sair demitindo todo mundo de qualquer jeito, não é isso. Tem que demitir as pessoas que não estão indo bem, que você já tentou se aproximar, tentou dar uma chance delas melhorarem, que elas melhoram, que elas não melhoram no ritmo que deveriam. Voltando àquela conversa que eu falei, né, da gente identificar quando ela está melhorando, mas ela entra num ciclo de melhora, piora, ou ela melhora, mas melhora uma velocidade que não vai ser a velocidade que você precisa, ou ela nunca vai chegar no estágio que você precisa. Então, esses são os casos de demissão. A gente pode até falar mais sobre isso no outro vídeo. Mas para demitir, a demissão não deve ser uma surpresa, né? Então, de novo, você está fazendo um acompanhamento, você está sinalizando para a pessoa que ela não está indo bem, você está dando feedback, tentando ajudar ela a se ajustar e melhorar. Não seja um babaca na comunicação também. Não desrespeite a pessoa que você está demitindo. As pessoas podem estar sendo demitidas por uma fase da vida delas, uma fase ou um momento dentro daquela companhia, ou um estágio dentro da companhia, e essas coisas casando, elas não estão funcionando bem.
e você tá tentando dar o tempo e não tá funcionando, mas não implique que a pessoa é ruim necessariamente, que ela não é boa. Pode ser que ela naquele momento, com aquele cenário, com aquelas condições, ela não esteja indo bem. E quando você tem a decisão tomada, é, não tente dar muito espaço para discutir o que está acontecendo. Só comunique. Isso é ruim para a pessoa que está recebendo a comunicação. Eventualmente, ela pode tentar explicar, e você já deveria ter feito esse processo antes, quando você estava acompanhando ela. No momento que você decidiu que vai demitir, tente fazer isso do jeito mais respeitoso e rápido. Comunique e não fique protelando, discutindo, só vai estressar mais ela, ela vai ficar mais chateada. É, e aí, como eu falei lá no início, quando você está demitindo, você é o vilão. A pessoa vai te perceber assim. Paciência. Não tente encarnar uma visão de que isso está sendo mais difícil para mim do que para você, eu sou a vítima, e coisas do tipo. Eventualmente, tem demissões que ajudam a pessoa que foi demitida de fato. Eu tive pessoas que eu demiti e que depois me falaram que os feedbacks foram super positivos, que foram para outra companhia, que cresceram lá e que aprenderam muito com o processo em si, e todos os sinais que eu dei. Mas isso não é sempre que acontece, entendeu? E não tente se agarrar com isso. Entenda que a pessoa vai perceber que você é uma vilã, por mais que você entenda que não é o que está acontecendo. Mas não tente desfazer essa ideia. É emocionalmente muito desgastante para quem está sendo demitido. E claro, pelo amor de Deus, alinhe com o RH da sua empresa, com o time de people, com as pessoas que versam sobre esse tema dentro da companhia. Não tome essas decisões de maneiras intempestivas, sem respeitar o processo, conversar com as pessoas, entender o que está acontecendo, tá bom? Mas não enrolem, tomem as decisões que precisam ser tomadas, porque isso é importante para você e para o negócio.